Canal Aula de Biscuit. Inscreva-se! Olá, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Aula de Biscuit. Essa é a nossa aula número 52, mas é a primeira aula do ano de 2014. Então eu não sei em que data você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu queria desejar a todos um feliz ano novo, agradecer nesse ano de 2013 a participação de vocês que compartilharam os vídeos, ajudando a divulgar o canal, vocês que curtiram, clicaram aqui no gostei nos vídeos, deixaram seus comentários aqui embaixo, se inscreveram no canal. O canal hoje já está com mais de 8.200 inscritos. Continuem participando. E agora, para essa primeira aula de 2014, eu escolhi um tema que vai ser o safari, né? Porque muita gente me pediu para fazer os bichinhos. Então, eu vou fazer uma sequência de vídeos. Não sei exatamente quando eu vou terminar de postar. Eu vou fazer uns 5 ou 6 bichinhos com o tema safari. Esse primeiro vídeo eu vou fazer o leão. E na sequência, eu vou fazendo os outros. Para fazer o leão, eu vou começar aqui pelo corpinho. Essa bolinha aqui, ela tá com mais ou menos 35 milímetros de tamanho. Eu tingi primeiro essa massa de amarelo pele, né, usando tinta para tecido. Depois, eu coloquei um pinguinho de marrom, tá? Esse marrom clarinho aqui, ó, é marrom mesmo o nome da cor, é o 531. Eu coloquei só um pouquinho para dar um tom mais amarronzado nessa pele. Então, eu vou pegar aqui, vou modelar mais ou menos uma coxinha. Não precisa fazer muito alongada, não. Um ovo, na verdade, né? Não vou colocar bolinha de isopor aqui dentro. Se vocês quiserem fazer de um tamanho maior, aí sim precisa colocar o isopor, tá? Esse aqui, como é pequenininho, né? Um modelinho tipo lembrancinha, que vocês podem colocar depois uma haste para recados, para fotos, enfeitar uma caixinha, um potinho, alguma coisa assim. Então, ele sendo pequenininho, não precisa botar o isopor. Aí aqui assim, mais ou menos na direção do meio, eu vou dar uma afinada usando aqui meus dedos. É como se eu quisesse fazer uma cinturinha para ele. Mas não aperta muito não, é bem suave. E vou, ó, fazendo um carinho aqui pra suavizar a marquinha que ficou do dedo. As perninhas eu vou usar aqui as duas bolinhas do mesmo tom, né, que eu fiz o corpinho, com mais ou menos 15 milímetros cada uma delas. Então, eu vou abrir aqui um rolinho, bem gordinho mesmo, e aqui no meinho eu vou afinar com os dedos. Essa parte aqui, onde vai ser o pezinho, eu vou colocar aqui para baixo e vou apertar. E aqui, onde vai ser a perninha, eu só vou dar uma suavizada. Aqui embaixo, no pezinho, eu vou usar uma bolinha bem pequenininha de marrom. Aqui eu usei o mesmo marrom que eu usei para tingir o corpinho, tá? Só que eu coloquei uma quantidade bem maior de tinta, por isso que ela ficou assim, esse marrom mais escurinho. Vou dar uma achatada e vou colar aqui na sola do pé. E aqui em cima eu vou fazer duas marquinhas, formando os dedinhos. Aqui no local onde eu vou encaixar a perninha, eu só vou fazer uma marquinha com o boleador. E vou colar ela aqui. Como a minha massa tá bem molinha, tá bem fresquinha, eu não vou passar cola.
Eu só passo um pouquinho de água, a massa já é feita de cola, ela vai colar. Geralmente, quem está começando, tem um pouquinho mais de dificuldade, faz mais devagar. Então, à medida que você vai fazendo isso daqui devagar, essa massinha aqui já vai ressecando. Então, às vezes, se essa massinha aqui estiver muito seca, só com água, já não dá mais para colar. Então, vocês podem colocar um pinguinho de cola aqui, bem pouquinho para não extravasar, e colar com a cola. Se a massa estiver bem molinha, como está a minha aqui, não precisa de cola, porque a massa já é de cola, então é só passar um pouquinho de água para hidratar e colocar aqui as perninhas. Para as patinhas de cima, eu tô aqui com duas bolinhas, também no mesmo tom do corpinho. Essas aqui estão um pouquinho menores do que aquelas que eu fiz para as perninhas. Das perninhas eu usei mais ou menos 15 milímetros. Essa daqui uns 10, 12 milímetros são suficientes. Eu vou colocar ele aqui. Vou tentar abrir um rolinho, mas só no meio. Ó, vê que ele ficou fundinho aqui no meio e ficou altinho aqui do lado. Se você tiver um dedo muito grosso, não tiver conseguindo fazer desse jeito, você pode usar o auxílio de alguma ferramenta que vocês tenham aí, uma caneta, por exemplo, aquelas canetas mais grossas, né? Tipo aquelas canetas marca-texto, que já são um pouquinho mais grossas, vocês podem usar no lugar do dedo se tiver um pouquinho de dificuldade. Na pontinha onde vai ser a mãozinha, eu só vou apertar, bem de levinho. Não aperta muito fininho aqui não, só dá uma suavizada. E vou fazer as marquinhas dos dedos. Aqui no lugar da cabeça, eu vou passar um pedacinho de palito. E vou deixar isso aqui secar antes de colocar a cabeça, porque vocês sabem que a massa de biscuit, ela encolhe. Então, se eu colocar a cabeça aqui agora, essa parte aqui vai encolher para baixo, a cabeça vai encolher para cima, e aí depois o palitinho acaba ficando aparecendo aqui e vai ficar feio. Outro problema também de colocar a cabeça agora é que, como ele tá molinho aqui, ele não tem sustentação. Se você colocar a cabeça aqui, o peso da cabeça, principalmente se sua massa estiver muito molinha, vai achatar esse corpinho, ele vai ficar todo torto depois. Então, o ideal é esperar secar e só depois, então, colar, fazer a cabecinha e colar ela aqui em cima. Aqui o meu corpinho ele já tá um pouquinho mais seco, não tá muito seco ainda não, mas pra gente poder adiantar a aula, eu já vou colocar a cabeça. Pode ver até que a cor aqui já tá um pouquinho mais escura, né? Que essa massinha, depois que seca, ela escurece. Essa aqui ainda vai escurecer mais um pouquinho, porque ele ainda não secou completamente. Pra cabecinha, eu fiz já uma bolinha aqui, com mais ou menos uns 25 milímetros. Eu só vou dar uma achatada bem de levinho, para ela não ficar tão redondinha. Mas é bem de levinho mesmo, não faz aquela cabeça muito achatada não, senão ela vai ficar feia. Para eu ter como referência, eu já vou colocar ela aqui na posição, que eu acho que fica mais fácil de visualizar. E vou colocar as orelhinhas, que eu já fiz aqui. Duas bolinhas pequenas, com o mesmo tom da pele. Duas bolinhas menores, no tom mais escuro.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou achatar ela assim com o dedo mesmo. E vou também achatar a mais escura e vou colocar aqui no meio. Depois eu venho com o boleador e já dou aquele formato aqui da orelhinha. Por enquanto aqui ele tá parecendo mais um ursinho, né? Mas é que ele ainda vai ter a juba aqui em cima, ele vai se transformar num leão. O focinho dele são 3 bolinhas, 2 um pouquinho maiores e uma menorzinha. Então o que eu vou fazer? Eu vou juntar essas 2 aqui maiores e vou dar uma apertadinha. Venho aqui no rostinho dele, coloco mais ou menos no meio. E vou colocar a menorzinha aqui embaixo. Com essa esteca aqui que tem uma pontinha, eu vou bem no meio aqui da boca e vou apertar, ó. Os olhinhos dele, para facilitar, eu vou usar aqui esses olhinhos adesivos, que eu vou mergulhar na água, mas você pode fazer pintado também, ou usar, de repente, os olhinhos de miçanga, que ficam também super bonitinhos e são bem legais para quem não tem muita habilidade na hora de pintar os olhinhos. Aqui é aquele famoso faça o que eu digo, não faça o que eu faço, né? Eu coloquei primeiro o focinho e aí na hora que eu fui colocar os olhinhos, o focinho ficou um pouquinho acima, então ficou atrapalhando. Eu tive que afastar ele aqui um pouquinho antes de colocar os olhinhos. Então eu acho que seria mais fácil ter feito primeiro, colocado primeiro os olhinhos e só depois então ter colocado os focinhos. Só que o olhinho adesivo, o ideal é você também esperar essa peça secar, pelo menos um pouco, de um dia para o outro. Aqui eu fiz direto porque para poder agilizar o vídeo. Mas o que acontece? Como essa massinha vai encolher, os olhinhos tendem a ficar enrugadinhos depois. Então, o ideal é você fazer a cabecinha, colar os olhinhos adesivos e depois continuar aqui fazendo a parte do focinho. Se você for fazer olho pintado, aí não tem jeito mesmo, tem que esperar secar a cabecinha, pintar os olhos e depois colocar as outras partes. Primeiro porque vai ser difícil você conseguir pintar, posicionar aqui o pinta-bolinhas, o pincel, com essa parte aqui na frente. Segundo porque você não pode pintar o biscuit molhado, porque depois que ele secar, a tinta vai ficar toda rachada, toda craquelada. Então tem que esperar secar antes de pintar. Se for olhinho de miçanga, não tem problema, pode fazer direto. Para finalizar aqui esse rostinho, antes de colocar a juba, eu vou colocar uma bolinha bem miudinha, mas bem miudinha mesmo, de massa vermelha, aqui dentro da boquinha, para fazer uma linguinha para ele. Vou apertar de novo, usando a mesma esteca de pontinha. Aqui em cima, vou molhar só um pouquinho, porque já tá ficando seco.
Vou colocar uma bolinha preta para fazer o focinho dele. E os bigodes dele, eu vou usar linha de pesca, ó. Essa daqui é de 30 milímetros, tá? E não vai dar para enxergar no vídeo porque ele é transparente. Mas vocês cortem 3 pedacinhos, pode deixar comprido, coloca ele comprido, depois vocês cortem do tamanho que vocês quiserem. E vou enfiar aqui no focinho, 3 de cada lado. Então, agora, finalmente, o meu leão, que tá com cara de ursinho, vai virar um leão. Eu vou fazer a juba. Pra juba, eu já tô aqui com a massinha marrom, tá vendo? Fiz uma bolinha. Vou modelar uma cenourinha, né? Que seria aquela coxinha mais alongadinha. E aí, com essa esteca aqui, ó, tem vários modelos, tá? Tem esse frisadinho aqui. Pode ser qualquer uma que tenha esse tipo de frisado. Você vai, ó, só carimbar aqui para deixar as marquinhas. Se você não tiver nenhuma esteca que tenha essas marquinhas aqui, você pode fazer com a esteca de faquinha. Vai dar mais trabalho, mas dá para fazer também, ó. Você vai achatar aqui e vai fazendo as marquinhas usando a esteca de faquinha. E aí, agora é só ir colando. Aqui, como a minha massinha tá molinha, eu só vou usar água. Mas se já tiver ressecada, passa um pouquinho de cola, senão vai soltar. Notem que eu fiz umas maiores, outras menores. Isso para poder equilibrar, dar um pouquinho mais de harmonia aqui nesse rostinho. Então, essa parte de baixo aqui, eu vou escolher uma menor. Depois eu vou colocando as outras.